Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a trabalhar o capítulo 3 do Projeto Aprendiz, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar o capítulo 3. O que a gente viu nas aulas passadas, que vocês lembram? O quê? Arquivos invisíveis. O que mais? Hacker e cracker. O que mais? Também. O que mais? Vírus de pendrive. Então, a parte do vírus ficou bem forte em vocês, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ainda mais agora na pandemia, né? Que tá vindo muita... na verdade, o Brasil está sendo um dos países mais atacados em termos de ataque cibernético, né? Porque o pessoal está ficando em casa, então a maioria está tentando comprar pela internet, né? Evitando ir em loja, supermercado e tudo mais, né? Então, disponibilizam páginas fantasmas, então tá sendo muito alvo de ataque mesmo, né? Então, depois, mais para frente, eu vou separar uma aula para a gente conversar só sobre essa parte de vírus, tá? Nessa próxima sexta-feira, a gente vai ter oficina de Excel, tá? Vai ser às 18 horas, aqui, presencial, tá? Eu vou passar para vocês, aliás, o pessoal que vier, né, quem puder estar vindo, algumas instruções sobre o programa, tá? É um basicão, bem básico mesmo, tá? Então, se vocês quiserem, se inscreve lá no CRA, porque como a gente tem limite de pessoas no laboratório, né? Então, a gente tem que saber quantas pessoas vão estar para a gente poder estar atendendo. Então, sexta-feira agora, sexta-feira 13. Imaginou, né? O pessoal que está em casa também está convidado, hein? Pode estar saindo de casa. Então, vamos lá. Então, nas últimas aulas a gente aprendeu várias coisas, né? E no último capítulo a gente falou sobre antivírus, como que funciona o firewall e a internet no ambiente profissional, né? A gente tem que tomar todo o cuidado com o computador da empresa, porque se pega algum vírus no computador da empresa, o discernimento, né, é muito rápido, a invasão é muito rápida, porque vai pela rede. Então, tem que tomar muito cuidado quando você manipula um computador que não é da sua rede, né? E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3, que está lá na página 149. A gente vai falar sobre as partes do computador, tá? Essa aqui é uma parte bem facinha, tá? Não tem muito segredo, acho que até você já conhece, mas não custa nada a gente reforçar. Então, o computador ele é dividido em duas partes, parte hardware, parte software. O que seria esse hardware e esse software? Hardware é a parte física, aquilo que você toca, as peças, né? Então, monitor, teclado, mouse, tudo que você consegue tocar é hardware, tá? E o software é a parte lógica, tá? São os programas, o sistema operacional, etc, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte hardware, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma das partes mais importantes que faz, que é esse componente, tá? Que é o processador, tá? Então, nós temos lá, o processador é o cérebro da máquina. É ele quem toma a decisão de fazer o seu computador, fazer com que o seu computador funcione um determinado programa.
Então, ele é chamado de CPU, tá? Muitas vezes a gente acaba ouvindo, confundindo que CPU é aquela caixa que fica. Não, não é aquilo lá, tá? Aquilo é o gabinete, tá? E dentro do gabinete tem a placa-mãe, onde tem o CPU acoplado a ela, tá? Então, o CPU, ele é pequenininho, tá? É o cérebro da máquina e é pequenininho. Então, guardem a sigla também, tá? Que significa Unidade Central de Processamento. Se vocês quiserem depois grifar no livro, fica interessante para vocês não esquecerem futuramente. Então, aqui, ó, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, eu quero acessar a internet. Então, quando eu vou lá no meu computador e clico lá no ícone da internet e ele abre, foi o CPU que ordenou. Então, o que eu fiz? Levei o mouse, tem toda essa ação. Então, o CPU está ordenando. Levei o mouse, cliquei, abriu. Então, ele foi lá no programinha e pediu para ele executar o que eu estou pedindo. Aqui, atualmente, tem duas empresas que são fabricantes e que controlam a maioria de processadores no mercado, que é a Intel e a AMD, tá? Então, nós temos essas duas grandes produtoras de processadores, tá? Dica, se você for comprar um computador para você, uso particular, indico processador Intel, tá? Aí a gente tem a memória RAM, tá? A memória RAM, essa parte que tá... Deixa eu apagar a luz, acho que fica melhor para vocês verem. Aqui, ó, essas plaquinhas do lado de lá são do gabinete. Então, a gente tem o computador desktop, então o gabinete ele tem também acoplado na placa-mãe. Essas outras plaquinhas aqui já são de notebook, tá? Para que serve essa memória RAM? É aquela memória temporária. Então, por exemplo, eu abri um documento do Word, não salvei, só estou digitando. Caiu energia, putz, perdi meu documento. Agora lascou. Voltou energia, aí você vai tentar ligar o computador, liga o computador, e aí ele vai falar para você, foi recuperado parcialmente o arquivo, deseja visualizá-lo? Aí você vai e fala que sim, ele traz um pedaço do seu arquivo, até mesmo total. O sistema operacional, aliás, o pacote Office, ele salva de tempos em tempos na memória, nessa memória aqui. Então, só que não confia, tá? Porque às vezes pode ser que não recupera. Então, essa memória que a gente recupera sem salvar, é essa memória que vai, é para essa memória que vai, tá? Aí nós temos o disco rígido. Esse disco rígido aqui é o local aonde a gente salva os arquivos quando a gente clica no salvar, tá? Então, quando eu clico lá no salvar, ele vai lá, salvar como, a gente abre a localização. Então, é lá que a gente salva, é no disco rígido. Esse daqui do canto esquerdo é do notebook. E o do lado de lá é o do gabinete, tá? Vocês podem ver que ali, ó, ele tem aquela agulhinha, a gente chama de braço magnético, tá? Essa pecinha aqui, ó. O que acontece? Quando você está salvando, quando você está usando o computador, o disco rígido ele fica girando o tempo todo, tá? Mesmo ele está ligado, ele está girando, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes cai energia ou você desliga erradamente, né? Então, aquele braço magnético, ele para de uma vez. É como se... Vocês já viram vitrola? LP? Nunca viram? Mônica já viu, né? Rapaz! Meu Deus, eu até me senti... Jesus! Depois eu vou mostrar para vocês o que é uma vitrola. Na verdade, é um disco de vinil.
Isso, que a gente colocava lá e que a vovozinha ficava nervosa porque a gente ia sempre quebrar os discos do Roberto Carlos dela, né? É aquele mesmo, é como se fosse aquele licorzinho, entendeu? Então, o que acontece? Ele está gravando, ele está lendo e está gravando. Então, quando acaba a energia, ele para. É quando pode ocorrer, como a gente fala, o riscar. Mas, na verdade, não é riscar, ele vai corromper o arquivo. Então, ele está em funcionamento, dá aquela queda brusca de energia, ele vai parar. E vamos torcer para ele não ter nenhum arquivo corrompido, principalmente no arquivo de inicialização do sistema. Não sei se já aconteceu com vocês, de repente você começar a ligar o computador e de repente ele não reinicia, ele só fica, aí vai reiniciar e volta. Vai reiniciar e volta do começo, vai reiniciando, só vai reiniciando, ele não liga, não continua. Então, isso daí corrompe algum arquivo na inicialização do sistema. Provavelmente foi por falta de ter o desligamento forçado. Aí nós temos aqui, ó, a placa-mãe, a principal placa do computador, tá? Aqui nós temos uma placa de notebook, que é essa aqui da Dell, e aquela dali é a de desktop Gigabyte. Vocês lembram daquela plaquetinha de memória que é lá do começo? Ela é encaixada ali, ó, naquela parte amarelinha. Esse é o processador. Tá? Então, a placa-mãe é uma das principais peças do computador, tá? E aí a gente tem outros componentes que fazem parte do hardware, tá? Que é da parte física ainda. Então tem lá a fonte, tem a placa de vídeo, o monitor, o mouse, a caixinha de som, o teclado. Tudo que você consegue tocar é hardware, tá? Fácil, né? Aí depois a gente vai passar para a parte lógica, que é o software. O software ele é dividido em duas partes, sistema operacional e aplicativos, tá? Professora, mas sistema operacional não é um aplicativo? Mas ele é dividido em sistema operacional, tá? Então, a gente falando sistema operacional, a gente já pensa o quê? Windows, Android, é aquilo que faz o seu computador funcionar, tá? E os softwares aplicativos são aqueles básicos que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, o sistema operacional é aquele que prepara os outros programas. Então, é o primeiro programa que inicializa o seu computador. Então, na hora que você aperta para ligar o seu computador, ele vai ligar, o sistema vai ligar, e aí ele vai começar a conferir o que tem que ser ligado, o processo. Então, ele vai ligar o teclado, ele vai ativar o sensor do mouse e ele vai iniciar o sistema operacional, tá? Aqui nós temos 3 sistemas operacionais mais usados, mais importantes. A gente tem o primeiro, que é o Windows, que é o coloridinho, que é o que a gente trabalha aqui na escola. A gente tem, que é esse aqui. A gente tem essa maçãzinha, que é da Apple, né? E a gente tem o Pinguim, que é o Linux, tá? O Linux, ele é um sistema operacional muito bom e ele é muito utilizado no setor de segurança, tá? Se vocês perceberem, quando vocês forem lá no Banco do Brasil, lá eles não trabalham com Windows, eles trabalham com o Linux. Por quê? O Linux e o Mac são os sistemas operacionais que menos contraem vírus, tem mais segurança, tá? O Windows já não, o Windows já, dependendo, invade, tranquilo, né? Enfim, não é que não seja vulnerável, mas é menos vulnerável do que o Windows, tá? E o Linux é um sistema operacional gratuito, ou seja, quando você for comprar uma máquina e for do sistema Linux, você vai pagar somente o maquinário, o equipamento, tá? Então, você vai pagar placa-mãe, processador, placa de vídeo. O maquinário, o sistema operacional, você não paga, tá? Porque é um software gratuito.
Já o Windows, não. Além de você pagar a máquina, você tem que pagar a licença para você estar utilizando. Então, por isso que as máquinas Windows saem um pouco mais caro, porque você paga a licença para você estar utilizando, tá? Se você quiser comprar uma máquina e utilizar o Linux, ele não é difícil de se trabalhar. Tá? Ele só o layout que ele é um pouquinho diferente do Windows. É que a gente é acostumado com o Windows, né? Todo mundo usa o Windows. Mas se você pegar uma máquina Linux, você também se adequa facilmente. Tá? A gente tem os aplicativos, que são programas que têm funções específicas, por exemplo, como desenhar, digitar, etc. Detalhe, quando você compra o computador, o Windows, o pacote Office, ele não é incluído, tá? Ele vai trazer, você vai conseguir usar o pacote Office por mais ou menos uns 3 meses, a licença. Aí depois de 3 meses, ele vai falar para você, você deseja renovar a licença ou você deseja remover? Porque depois desses 3 meses, você tem que adquirir a licença, você tem que comprar, tá? Porque senão ele não deixa você estar utilizando. Agora, os outros aqui, o WordPad, o Paint, o Media Player, esse já vem com o Windows, tá? O WordPad é um programa similar ao Word, mas não é completo como o Word. Então, se você quiser adquirir o pacote Office, você tem que comprar, certo? Não piratear. Pirataria é crime. Entendeu? Na verdade, o pacote Office vai sair um pouco mais caro também para você instalar no seu computador. Aqui no assistente administrativo, a gente vai trabalhar com o pacote Office, porém na nuvem, online. Então, uma distribuição gratuita. Você consegue utilizar o pacote Office, porém, você tem que ter uma conta da Microsoft. Tá? Isso é parte gratuita. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho com os atalhos importantes de hoje. Tá? Então, a gente vai fazer isso na prática. Vocês ligaram as máquinas? Então, já liga, porque hoje a gente vai trabalhar. Então, esses daqui, ó, são os atalhos importantes que eu trouxe para vocês hoje. A gente tem aqui o ESC, que sai, o Alt F4, que fecha a janela, Ctrl Shift N, que cria uma nova pasta, Ctrl Alt Del, que abre o gerenciador de tarefas, o Windows D, que mostra a área de trabalho, o Windows I, que mostra as configurações do Windows, e esse outro último aqui, que é o Windows 123, que abre os aplicativos que estão na barra de tarefas. A gente vai fazer essa parte prática. Vou só esperar vocês terminarem de ligar o computador para a gente começar. Bom, o primeiro atalho que a gente vai trabalhar é o ESC, tá? Então, eu vou apertar aqui no meu teclado para mostrar a área de trabalho, que é o Windows dele, já sai direto, tá? Depois a gente vai fazer todo mundo junto. Então, o Windows D já voltou para a minha área de trabalho. O ESC, ele é um atalho que não faz nada. Então, por exemplo, se você clicar com o botão direito, ó, sem querer, na sua área de trabalho, eu apertei sem querer, não tive a intenção. Aí, se você apertar o ESC, que é a tecla do canto aqui, ó, ele vai sair. Tá? Então, o ESC não faz nada, tá? Ele não salva, ele não faz nada, ele só sai. Então, se fez caquinha, aperta o ESC, tá? Então, apertou sem querer, estava mexendo em tal coisa, ESC, tá? ESC, sai, tá? Aí, depois, a gente tem o outro atalho, que é o Alt F4. O Alt F4, ele fecha janela. Aqui no nosso caso, como a gente está com nada aberto, né? Se eu der um Alt F4, ele vai abrir a telinha de desligar o computador.
Muitas vezes a gente acaba confundindo isso. Tá? Então, o Alt F4, ele não desliga o computador, ele fecha a janela. É que como não tem nenhuma outra janela para ser fechada, ela vai fechar, vai abrir essa janela do computador. Então, para a gente fechar uma janela pelo Alt F4, a gente tem que abrir, né? Então, abram para mim pode abrir o navegador, a internet mesmo, o Google Chrome, abre ela, põe na tela. Então, vou abrir o meu também aqui, ó. Então, abri aqui, certo? Se eu apertar o Alt F4 no meu teclado, ó, é o Alt e o F4 lá em cima de função, tá? Então, Alt F4. Então, ele vai fechar. Se você for de novo e apertar o Alt F4 novamente, vai aparecer a telinha de desligar o computador, tá? Que não pode confundir. Se caso cair em concurso, alguma coisa assim, essa pergunta, Alt F4, fecha janela, tá? Por que é janelas? O Windows, se vocês forem ver a tradução, é janelas, né? Então, é um sistema operacional todo trabalhado com janelas, tá? Então, abre a janela de área de trabalho, abre a janela da internet, então eu fecho janelas, tá? O próximo atalho, ó, é Ctrl Shift N. Então, vamos lá. O Ctrl Shift N, ele cria uma pasta. Ah, professora, mas eu ouvi falar que Ctrl Shift N é janela anônima. Sim, na internet, tá? Na parte do computador, no Windows Explorer, ele cria uma pasta. Em qualquer lugar, tá? Então, eu vou clicar aqui na minha área de trabalho, indicando aonde eu quero, em qualquer lugar. E aí, eu vou no meu teclado e aperto Ctrl, o Shift e a letra N, ó. Então, ó, Ctrl, Shift, letra N, ó. Então, ele vai criar uma pasta, certo? Todos conseguiram criar? É rapidinho, ó. Vai no Ctrl, Shift, letra N. Tem uma técnica também. Se você apertar os três de uma vez, também não vai. Tá? É Ctrl, Shift e depois letra N. Foi, Mônica? Se você quiser testar aqui também, ó, no ambiente da internet, ó. Aí que eu já estou na janela anônima. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu queria fechar isso aqui. Vou ver se ele abre, se eu vou fechar. Ó, eu abri uma janela da internet, tá? Se eu apertar Ctrl Shift N, ó, ele abre a janela anônima, tá? Então não confunda. Ctrl Shift N, se cair algum concurso público, alguma coisa assim, você vai ter que analisar qual é a pergunta. Se ele está falando do ambiente Windows ou se ele está falando do navegador. Tá? Se ele fala assim, qual o atalho para se criar janela anônima? Para abrir janela anônima? Aí sim, Ctrl Shift N. Qual o atalho para se criar uma nova pasta no ambiente Windows? Ctrl Shift N. Ok? Então, vamos mais um aqui. O próximo, ó, o Windows letra D, ele mostra a área de trabalho. Então, para a gente mostrar a área de trabalho, eu tenho que ter aberto algum outro programa. Quando que eu uso esse atalho? Por exemplo, eu estou fazendo um e-mail, vou mandar para a empresa e tem que pegar o nome do arquivo que está lá na área de trabalho, que eu esqueci o nome. Então, eu peço para visualizar a área de trabalho e volto. Então, o que vocês vão fazer? Abre de novo, novamente, o navegador. E aí, você vai apertar até as teclas
o Windows e letra D, ó. O Windows, letra D. Então, ele mostra a área de trabalho. E se eu quiser que volte de novo na tela, ó, o Windows D, ele volta novamente. Então, ele vai mostrar para você o que tem lá, o Windows D, o Windows D. Não confundam com minimizar a janela, tá? Ele na verdade, ele faz esse efeito, ele minimiza, ele deixa lá no cantinho para que você possa retornar. Mas o nome do atalho é mostrar janela, mostrar área de trabalho. Windows D, o Windows D. Tranquilo? A gente vai ver agora o Windows letra I. É o atalho para abrir as configurações do sistema. Então, se eu apertar o Windows e a letra I, ele vai mostrar para mim essa área aqui, ó. Tá? No caso de vocês estão na conta alunos, tá? Então, vai mostrar as configurações dos alunos. Então, aqui, você pode personalizar a área de trabalho, você pode criar conta, você pode ver a parte do sistema, tá? Então, toda essa parte é através do atalho Windows letra I, tá? O próximo atalho, esse aqui é bem bacana, viu? É o Windows 1, 2, 3 e assim vai. Como que seria isso? Aqui, ó, na minha área de trabalho, tá vendo? Ó, eu tenho vários programas, tá? Cada um deles tem um número no sistema. Então, se eu quiser abrir o atalho, algum desses programas pelo teclado, é só eu pressionar a tecla do Windows e o número. Cada um deles tem uma sequência. Então, se eu quiser abrir esse, o navegador da internet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9 ele vai. Tá? Só que ele só vai funcionar com o teclado aqui de cima. Tá? Ele não funciona com o teclado numérico. Tanto é que eu deixei para vocês verem. Então, por exemplo, eu quero abrir deixa eu ver que eu vou abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero abrir o Excel. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu quiser abrir o Excel aqui, ó, aperto o Windows e o número 7 em cima. Então, ele abre o Excel, tá? O que está posicionado aqui na minha barra de tarefas. Conseguiram abrir? Fácil? Se eu quiser abrir o Windows 1 para ver o que é, ó, o Windows 1 vai abrir o navegador da Microsoft, né? O Windows 2 abre o Windows Explorer, depois assim vai na sequência, tá? Tudo certo até aqui? Tranquilo? Vocês estão bem? Tá. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que abriu um monte de coisa. Não usar o teclado numérico, tá? Senão a gente não funciona da outra parte. Eu vou mostrar para vocês um videozinho sobre como funciona o processador, tá? Dentro do meu computador. É um videozinho bem rápido, tá? Para vocês entenderem como que ele age lá dentro. Esse vídeo, para o pessoal que está em casa, eu não vou exibir, porque às vezes tem direitos autorais, então eu não vou poder disponibilizar o vídeo. Mas você pode procurar, quem for procurar, ó, é a saga de um processador completa, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse processador. Ele, nesse caso, ele foi sobrecarregado. Então, tudo que o usuário precisa fazer, ele indica para o processador. Só que assim, às vezes, que nem esse computador era dos antigos, né? Então, às vezes o sistema operacional, a máquina, não suporta aquilo que ele está pedindo, né? Então, por exemplo, ele queria baixar filme. Então, às vezes, o computador ele não tem memória suficiente para estar
armazenando isso daí. O processador também não suporta. Tá? É a mesma coisa de um celular. A gente compra um celular e ele fica ultrapassado. Então, você quer utilizar alguns programas, ele vai começar a travar. Da mesma forma, o computador. Esse filminho é bem bacana porque ele mostra também a parte do fax modem, né? Não sei se vocês, não é da época de vocês, né? Bom, acho que é da nossa. E tinha que conectar na discada, cara. Você conectava o modem lá, fazia aquele barulhinho, aí a hora que tava carregando. Nossa, mas que raiva que dá. Agora tudo, você clicou, já... Né? Antes de você clicar, o navegador já está abrindo, ele já pensa, né? Então é isso. Eu queria passar para vocês mais ou menos como que funciona o processador. Tudo bem até aqui? Tá com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Hoje vocês estão tão quietinhos. É o sono? Muito sono, né? Enfim, eu vou encerrar aqui com o pessoal que está em casa. E aí a gente vai fazer uma atividade. Para o pessoal que está em casa, boa semana para todos, tá? E a gente espera vocês na oficina e na próxima aula.